Bom dia galera, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscrevam no canal, deixa aquele joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações que é para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar a respeito de facas de caça, tá? Muita gente me pergunta a respeito disso e a gente vai abordar dois modelos bem interessantes de faca de caça. Inclusive essas duas aqui estão disponíveis para venda. Caso algum de vocês se interessem em comprá-las, elas vão estar disponíveis, é só vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp que está na descrição. Vamos entender primeiro a essência da caça para que a gente possa entender qual vai ser a finalidade de uma faca nessa função, nessa atividade. A caça nada mais é do que uma forma de obter alimento, ok? Existem várias modalidades de faca de caça hoje em dia, mas a principal finalidade da caça é trazer alimento. E se enquadra em caça, tanto caças no sentido de campo, enfim, quanto caças no sentido de pescaria, tá? É uma variante, um tipo de caça também e vai acabar comportando muito bem uma peça de caça, uma fileteira, enfim, vão ser vários modelos que a gente vai precisar abordar. Mas eu me concentro mais nesses dois modelos aqui, né? Essa daqui é a Skinner ou Nesmuk, é um modelo bem interessante, a gente já vai falar dele, e essa daqui é uma faca de caça mais tradicional. Durante a caçada, você abate e finaliza a caça, ok? Vamos supor, antigamente a gente estava lá com o nosso arco e flecha e a gente abateu a caça já está imobilizada e a gente precisa finalizar a caça, né? E aí a gente finaliza a caça com esse modelo de faca aqui, porque é uma faca que tem um maior potencial de penetração. Ela tem uma ponta bem aguda, ela tem uma geometria também bem aguda, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. E ela tem um formato que facilita a penetração para você fazer a finalização da caça, ok? Esse é o modelo que vai finalizar a caça durante o processo. Essa aqui também serve de uma forma um pouco mais limitada para você corear a caça, né? É retirar o couro do animal caçado. E ela vai te dar essa possibilidade, entretanto ela não é a faca mais adequada para corear, tá? Mas com todo cuidado, ela vai possibilitar que você faça o coreamento da caça. E essa daqui, ela também tem uma função bem bacana, que é a função de destrincho. No processo de caçada, uma das coisas que acontece é o destrincho, né, o beneficiamento da carne no local onde a pessoa está mesmo. Muitas vezes a pessoa faz um destrincho parcial e conclui isso na própria casa, na própria cabana e tudo mais, mas é essa senhorita aqui que vai fazer o destrincho, porque ela tem potencial de alcançar cantinhos, principalmente próximo dos ossos, que alguns outros modelos de caça não vão conseguir alcançar. E essa peça aqui, ela foi feita pensada em alguns conceitos de resistência e desempenho. Por exemplo, ela tem um formato de lâmina mais agudo, que é justamente para gerar uma penetração mais fácil, digamos assim. Ela tem um distal taper bem agressivo, ou seja, ela encerra com uma ponta bem agressiva. E ela desce com o flat quase zerado. Para quem não sabe, o flat é o desbaste, tá? E eu não deixo ele totalmente zerado, porque principalmente nesse modelo aqui, na hora do destrincho ou até mesmo na hora de finalizar a caça, talvez ela precise de um pouco mais de resistência no fio. E aí a gente tem uma peça mais preparada para aguentar um pouco mais, tá? Existem vários projetos de faca de caça que a gente pode estar abordando, mas eu particularmente gosto mais desse formato aqui, porque ele permite bastante coisa, tá? Por exemplo, existem coteleiros que fazem o afinamento distal bem mais agudo que o meu. Por exemplo, eles começam daqui, ó, próximo da linha do ricaço, e fazem literalmente um triângulo em direção à ponta. Eu não pratico esse estilo porque eu particularmente numa faca dessas dimensões prefiro ela um pouco mais pesadinha, tá? E resistente do que aguda e menos resistente. Não que essa resistência a menos vá ser, digamos assim, algo que prejudique a faca, não, tá? Uma faca bem temperada, uma faca bem tratada pode ter uma geometria de distal taper bem agressiva, até mais do que essa daqui, que não vai dar problema. É mais mesmo uma segurança minha com relação à peça, tá? Para que
as pessoas não achem que eu estou querendo depreciar esse estilo de faca que desce mais reto, mais triangulado em direção à ponta. Não é isso, tá bom? É uma opção minha, é uma, digamos assim, uma preferência minha em deixar um pouquinho mais de massa no distal e fazer ela ficar um pouco mais gordinha e afinando mais gradativamente arredondado em direção à ponta, tá bom? Eu acho que fica um pouco mais de massa e a diferença de peso para uma peça desse tamanho aqui é praticamente insignificante, ok? Enfim, essa peça aqui, ela, além desses conceitos de geometria de fio e geometria de distal taper, ela tem uma altura bem limitada, ela não é uma altura muito grande não. Ela tem 3 centímetros de altura aqui, ela vai descendo ó, devagarzinho até chegar na ponta, zerando, ok? Facas de caça normalmente oscilam entre 10 e 15 centímetros de lâmina, tá? Uma medida que é bem comum a gente ver é 13, 12,5 de lâmina, tá? Falando em centímetros ou uma média de 5 polegadas de lâmina, tá bom? E quando eu falo lâmina, eu falo de área útil de corte, beleza? Essa daqui tem 13 centímetros de lâmina, ela ainda tem uma área de 1,3 milímetros aproximadamente de ricaço, inclusive ricaço negativo, ó. Dá para vocês verem aqui. E é uma peça que, por conta de ter uma lâmina mais curta, ela nos fornece maior controle de ponta. Muitas facas de caça, quando são grandes demais, elas servem para finalização de caça, até alguma coisa ou outra, mas quanto mais curta a lâmina, é lógico que também vai ter um limite, mais controle da ponta você vai ter, ok? E dependendo do modelo de faca de caça, quando você faz esse tipo de avanço aqui, ó, principalmente muito usado para corear o animal, você tem ainda mais controle de ponta. Olha só, a gente tem aqui ó, uma empunhadura perdão, que nos permite direcionar um pouco mais a ponta para fazer coreamento, para fazer destrincho ou coisas do tipo. Se essa peça fosse, digamos assim, 11 centímetros de comprimento de lâmina, então ela seria mais interessante ainda do ponto de vista de controle de ponta, ok? Só que eu fiz essa daqui com 13 centímetros de lâmina, porque algumas caças pedem uma lâmina um pouco mais longa para finalização, e algumas outras elas vão pedir uma lâmina um pouco mais curta. Mas, como eu não sei a finalidade para a qual ela vai ser aplicada, dependendo do cliente, porque ela não tem um cliente definido ainda, essa faca ainda não foi vendida, eu preferi fazer algo intermediário, que é algo entre 12,5 e 15 centímetros de lâmina. Eu deixei mais próximo do 12,5, tá? Então essa daqui está com exatos 13 centímetros de lâmina, que é justamente para poder ter uma margem de segurança e eu entregar uma peça que vá servir para mais clientes, beleza? Aí a gente desce na faca e a gente tem aqui ó, a guarda, ok? Vamos falar um pouco do detalhe técnico da guarda. Muita gente fica na dúvida de qual a espessura de uma guarda de faca de caça. Como vocês podem notar, eu gosto de fazer uma faquinha um pouquinho mais gordinha, que enche um pouco mais a mão. Eu acho até que dá um pouco mais de firmeza. Então eu faço essas guardas aqui entre 15 e 17 milímetros, tá? Essa daqui, salvo engano, está com algo em torno de 16 milímetros de espessura. O comprimento da aba da guarda, ela não precisa passar muito em relação ao fio, ok? Eu até prefiro que ela não passe muito, porque a função da guarda é justamente guardar a mão. Nesse caso aqui, não para que a gente tenha como que eu posso dizer, uma proteção contra golpes de outras facas, né? Como é o caso de uma faca Bowie, por exemplo. A faca Bowie também é muito usada em combate. Normalmente o combatente hostil a nós, ele vai estar batendo na faca de vez em quando e a lâmina vai esticar para cá, então a guarda precisa ser maior, que é justamente para proteger a mão. Na finalidade de faca de caça, não há necessidade de ser uma guarda tão comprida, porque a função da guarda na faca de caça é gerar um travamento para que quando a gente for fazer a finalização, a gente não tenha esse dedo aqui avançando em direção à lâmina. Então, uma coisa mínima que a gente faz aqui já protege bem a nossa mão, porque a gente fecha bem aqui, ó, e aí ela vai travar muito bem aqui e a gente vai conseguir ter uma proteção no sentido de não deixar a mão escorregar, ok? Ela já está mais que o suficiente, mas isso aqui não tem uma regra estabelecida.
Tem pessoas que gostam de fazer essa aba aqui, tipo 1 centímetro, 1,5 centímetros para além do fio, tá? Eu particularmente não gosto por questões estéticas mesmo. Eu acho que fica mais bonito assim e sei de quem acha que fica mais bonito com a guarda mais compridinha, ok? Mas não é uma regra, apenas precisa ter, que é justamente para gerar aquela proteção que você precisa aqui na hora de finalizar, penetrar com a faca, até mesmo para fazer trabalho de destrincho, alguma coisa assim, é bom que você tenha um travamento aqui na mão, ok? A empunhadura da faca de caça, no caso o cabo de uma faca de caça, né, é interessante, galera, que ele seja o mais ergonômico possível, ok? Porque, vez ou outra, você vai precisar, ó, inverter o sentido da pegada para você fazer puxadas, né, dependendo do tipo de material que você vai estar beneficiando, e vez ou outra você vai precisar fazer, ó, empunhadura padrão. Aqui em cima, ela tem um dispositivozinho chamado Finger Grip, que é um dispositivo onde você, além de ter o travamento aqui na guarda, você pode fazer um apoio com o polegar, ok? Quando você precisa de um pouco mais de tração para a peça, você consegue com o apoio do polegar aqui. Ela é uma peça que tem o dorso bem abaulado. Olha só, a gente faz várias empunhaduras com essa peça, ó. A gente avançando um pouco o dedo para ter controle de ponta, tá vendo? E vai ter casos onde a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Olha que interessante. A ponta do dedo, ela literalmente, ela vai junto com a ponta da faca, que é justamente para você fazer um trabalho de corear, alguma coisa do tipo, e você não perfurar nenhum órgão da caça, ou até mesmo perfurar o couro. Então, o limitador é a ponta do dedo, e a gente vai fazer esse tipo de empunhadura aqui para a gente conseguir fazer o trabalho de coreamento, ok? Então é interessante que você deixe o dorso abaulado, para que você consiga aí um conforto máximo em toda a extensão do dorso da faca e até mesmo uma geometria um pouco mais aerodinâmica para finalização de caça, ok? Cabo de faca de caça. Se você tem dúvidas com relação ao tamanho da mão do seu cliente e não quer perguntar a ele isso, faça com uma média de 12 centímetros. Olha só, aqui ó, juntando guarda e cabo, eu tenho aproximadamente 11 centímetros e meio, aproximadamente. E para mim, para minha mão, que é uma mão de pequena para média, ou melhor, de média para pequena, tá entre uma e outra, ela oferece uma ótima empunhadura. Mas para uma mão grande, você vai precisar de cabos aí em uma medida de 12 centímetros de comprimento a 12,5 para você ter margem de segurança, ok? E um cabo com essas dimensões, ele não vai te dar problema algum, muito pelo contrário, ele vai te dar uma margenzinha de segurança para que você consiga atender qualquer tipo de cliente com uma faca. Um cabo, se ele for bem anatômico, bem confortável, né? Aqui ele está bem desenvolvido, ele tem linhas bem interessantes, tá vendo? E ele abraça mesmo aqui ó, na mão, tá? Se ele for bem anatômico, não importa se ele for um pouco maior, um pouco, tá? 1 centímetro, 1,5 centímetros, chegando aí a 12, 12,5 de comprimento. É interessante que ele seja um cabo confortável. Um pouquinho maior só vai garantir que um cliente com uma mão um pouco maior consiga pegar. Esse daqui, ó, ele abraça mãos aí de média até quase, até mais ou menos entre média e grande, tá? Ele não é uma faca para mãos muito grandes. Entretanto, não tem tanto problema pelo seguinte motivo. Uma peça dessas aqui ela é mais delicadinha, ela não precisa de tanta tração. Então uma mão maior vai pegar justamente no limite aqui, vai encher bem a mão com cabo mesmo, mas nesse caso aqui está bem tranquilinho de fazer, mas façam com 12, 12,5 para ter uma margem de segurança, ok? Existem vários estilos de cabo, empunhadura de faca de caça. Essa daqui, por exemplo, ó, acompanha a espessura da guarda, e essa espessura da guarda é de aproximadamente 16 milímetros, né? E aqui o cabo tem até um tiquinho a mais, porque tem um acabamento chamado Museum Finish, que é um degrauzinho que a gente deixa da madeira em direção à guarda, e com isso a gente faz com que em regiões frias, em eventual encolhimento da madeira, a gente tenha uma compensação e a madeira não fique abaixo do nível da guarda, ok? Outro ponto interessante que eu tenho aplicado nas facas de caça, principalmente nas de caça, tá? E tenho feito nas bowies também, é a brasagem, que é aquele preenchimento ali, ó, com solda. É um tipo de solda específico que vai fazer uma vedação sensacional
ali naquele trecho e evitar com que infiltrações ocorram naquele ponto específico ali. Você tem que entender que a faca de caça, a finalidade dela é mexer com animais e muitas vezes os fluidos que tem no animal, na caça no caso, né, eles vão estar repletos de ferro e aquilo vai se infiltrando e tudo mais e tem no futuro o potencial de estar danificando os encaixes ali. Então, quanto mais proteção você conseguir atribuir numa peça, claro, se ela for inox não tem tanta necessidade, mas no caso de carbono é muito necessário. Quanto mais proteção você conseguir atribuir a uma peça, você mais vai proteger ela e garantir que seu cliente tenha ela por mais tempo, ok? A fiação dessas peças, acredito eu que para esse padrão aqui, que vai exigir talvez algum esforçozinho vez ou outra, você pode estar deixando aí com algo em torno de 0,4, finalizando já, tá, para poder partir para a fiação. E agora a gente vai falar de um outro modelo que é mais especializado. Ah, detalhe galera, passador de fiel, tá? Faca de caça muitas vezes vai ser colocada no rio. A pessoa vai pescar com ela, vai caçar com ela e tudo mais, e ela vai ser colocada no rio. E aí se você tiver esse adicional aqui para poder somar para o seu cliente, você vai estar garantindo que ele tem um elemento a mais de segurança e se caso acontecer alguma coisa ele não vai perder tão facilmente a faca no rio, ok? Porque vai ser bem incômodo se ele perder a ferramenta dele no rio. E agora a gente vai falar a respeito de um outro modelo que tem alguns conceitos aqui que podem ser aplicados naquele modelo anterior que vocês acabaram de ver, mas que ela é mais específica para um tipo de atividade ou outro, ok? Essa daqui é a Skinner, tá? É um modelo chamado Skinner, mas ela tem um outro nome também, é conhecida como Nessmuk. A Nessmuk tem origem na região dos esquimós e é uma faca que lá na região deles ela tinha dimensões bem diferentes dessas, tá? Essa daqui é uma faca com dimensões mais apropriadas para nossa região e tudo mais. Mas lá no local deles, eles faziam, né, o corear, que ela é uma faca para corear, também conhecido como coreadeira, de animais muito grandes. Então as dimensões eram maiores, tá? Então a gente vai ver aí diversas Skinners mundo afora com tamanhos diferentes e com formatos diferentes também, ok? Isso não significa que uma ou outra está errada, mas talvez vai estar atendendo à necessidade daquela região em específico, tá? A nossa região aqui, a gente vai estar fazendo caça de animais que tem porte pequeno para médio, tá? Então esse tamanho aqui, ó, que tem aproximadamente 13 de lâmina também, vai servir muito bem para atender as necessidades da nossa região, tá? No máximo um boi que a gente vai estar usando para corear com esse modelo aqui. Essa daqui, galera, é uma faca mais especializada, tá? Ela é uma faca que eu fiz o oposto daquilo que eu fiz naquela ali, que pede um pouquinho mais de resistência. E nessa daqui, ó, eu triangulei. Essa daqui eu já não deixei ela tão gordinha no dorso. Eu fiz, ó, um install taper bem mais agressivo, ok? Em direção à ponta. E o flat tá praticamente zerado. Esse flat aqui, galera, ele deve ter finalizado ali, antes de fazer a fiação, com 0.1, 0.2 milímetro. Não estou falando de 1 milímetro, 2 milímetros. É 0.1, um décimo de milímetro, tá? Ou 2 décimos de milímetro. Porque essa peça aqui, ela não é um modelo de faca que vai estar sendo utilizada para destrincho ou que vai estar sendo utilizada para a finalização, embora possa ser usada com um pouquinho mais de dificuldade, ok? A função específica dessa peça aqui é cortar o couro e cortar carne, ok? Então, durante a caçada, esse modelo aqui é um modelo que vai se comportar com extrema versatilidade para essas atividades, ok? É isso, é uma faca bem interessante do ponto de vista de funcionalidade para atividade específica e a gente projetou ela de uma forma diferente. Olha só, ela tem esse formato mais arredondado na ponta, inclusive com essa subidazinha aqui, é para que a gente consiga fazer um trabalho de corear mais, entre aspas, circular, né? A gente está coreando, ela vai ter uma facilidade de cortar de maneira circular e não de maneira mais impacto, né? Então ela vai cortar mais na passada e não na, como que eu posso dizer, na pegada, digamos assim, né? Esse formato arredondado, ó, permite que a gente tenha um conforto melhor na hora de corear. Por exemplo, você está coreando, aí você está tirando o couro e a passada fica mais macia.
Essa ponta menos aguda aqui, ela permite com que a gente faça um esforço menor para não perfurar o couro ou para não perfurar alguma outra parte da caça que precise de um pouco mais de cuidado, que durante a caçada alguma coisa a gente pode perfurar, outra não, ok? Então ela já gera essa possibilidade para a gente. E porque ela não vai aguentar impacto e coisas do tipo, a gente zera mais o flat. Essa faca aqui está uma navalha, ok? A geometria de fio sempre muito agressiva, tá? A geometria de distal para esse modelo sempre muito agressiva também. Não tem problema de ficar um pouco mais fino aqui na ponta. O formato da ponta faz uma compensação muito interessante com relação à resistência, tá? Porque se a ponta fosse fininha, a gente afinasse demais, havia risco de quebrar, e essa daqui não tem esse problema. Essa peça aqui, ela tem um dispositivo que pode ser inclusive feito nessa outra lá, tá? Essa daqui, ó, é um formato um pouco mais padrão, e essa daqui tem um dispositivo chamado Finger Choil, que é um avanço do dedo, ó, após a guarda, nos permitindo, ó, fazer um avanço muito bom na questão do corear, enfim, de outras atividades. Ela permite com que a gente tenha um pouco mais de controle de ponta, ok? Padrões de tamanho desse modelo de faca aqui. Essa aqui já muda um pouco o conceito, a regra para ela já muda. Essa daqui, ó, ela pega vamos colocar aí de 10 a 11 centímetros e vai até 20, 22, enfim, já havia até maiores do que isso, não tem problema, ok? Porque é uma faca mais específica para corear, e dependendo da finalidade, do tipo de caça que vai ser coreado, essa peça aqui ela vai se tornar mais confortável se ela for maior ou menor, beleza? Então é uma peça que tem várias possibilidades. Ela também tem o finger grip, tá? Ela também tem o dorso abaulado. Essa aqui, ó, ela tem uma empunhadura que eu fiz com 12 centímetros. Olha só a folga que eu tenho aqui. Fiz ela um pouco maior do que aquela outra. Nesse caso aqui a gente colocou uma guarda em latão, tá? Não tem problema, a guarda em latão fica bem tranquilo também de usinar e tudo mais. Com o tempo o latão ele vai dando uma oxidada, mas existem produtos que tiram com muita facilidade o óxido do latão. E é uma coisa também que vai de gosto, né? Tem muito cliente que gosta de latão, tem muito cliente que gosta de inox, e a gente precisa atender a todos eles, tá? Empunhadura tem que ser anatômica ao mesmo padrão, tá? Para permitir, ó, vários tipos de empunhadura. Olha só, confortável aqui, 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 cá em cima, ó. Toda confortável. Onde você toca essa peça, ela é confortável. E é um projeto feito especificamente para corear, tá? Então é uma faca que, para quem trabalha com muita extração de couro, é sensacional, tá? É uma das peças que, sinceramente, vai trazer a melhor efetividade, funcionalidade e conforto para aquela atividade, tá? Ótima para o cara que gosta de caça e quer ter duas facas. Tem uma outra variação da faca de caça, que é a javalizeira. Já é uma faca muito grande, tá? Ela serve justamente para abate e finalização, e a javalizeira pode ser complementada com outro tipo de faca, tá? Pode ser com essa, pode ser com essa, tá bom? Vai ser bem interessante, vai depender mais do gosto do cliente mesmo em alguns aspectos, né? Porque tudo o que essa faca aqui faz, essa aqui faz, claro que com um pouquinho mais de dificuldade. Agora, nem tudo que esse modelo faz, essa aqui faz, ok? Então ela é uma faca especializada. Para o que ela faz muito melhor do que qualquer outra, tá? Mas ela não é muito diversa no sentido de funcionalidades. Já essa daqui, ela já permite mais coisas, mas também limita um pouco a efetividade e o conforto daquela peça, ok? 25, 24 centímetros totais de peça, muito discreta, muito tranquila de se fazer. Toda a faca de caça que eu faço, eu nunca faço ela com têmpera integral. Na verdade eu posso até fazer uma têmpera integral, mas eu faço uma destêmpera seletiva nela, para gerar um pouco mais de resistência mecânica. Há quem diga que não precise, mas eu julgo que precise, porque em algum momento, durante uma caçada, dependendo das circunstâncias, a faca pode sofrer pressão, até mesmo por uma queda do dono, né? Tá com a peça na cintura, o cara está correndo, está resolvendo alguma situação, ou está num ambiente um pouco
difícil de caminhar, acaba caindo em cima da faca, e eu particularmente prefiro uma faca com têmpera seletiva ou destêmpera seletiva, porque por mais bem feito que seja um revenimento de uma faca integral, ela tem um elemento a menos de resistência que uma faca com têmpera seletiva tem, ok? Então eu prefiro particularmente uma faca que, numa eventual situação de pressão, ela tenha menos dano no sentido por exemplo, ela caiu uma coisa muito pesada em cima dela, alguma coisa do tipo, ela vai entortar um pouquinho aqui ali assim, mas a faca vai continuar inteira e dá para voltar ela depois. Já uma faca com têmpera integral, ela pode resistir. Não estou dizendo que a faca com têmpera integral é ruim, tá? Mas o risco dela não voltar, dela não entortar e se quebrar é maior, porque facas de caça, principalmente, tem que ter uma dureza muito boa, que é para justamente manter o fio durante todo o processo da caçada. E esse é um ponto importante para que vocês entendam que a têmpera e o revenimento de peças desse padrão, elas têm que ser muito bem feitas, porque o cara não quer ficar afiando faca durante a caçada, ok? O cara tá na caça, tá na pesca, tá em alguma coisa assim, a última coisa que ele quer se preocupar é ficar afiando faca. E uma peça dessas aqui assim, se ela tiver um bom padrão de tratamento térmico, uma boa geometria de fio e uma afiação adequada, ela vai se manter afiada por muito tempo mesmo, talvez durante a caçada inteira, e o cara vai gostar muito disso, porque quando ele chegar em casa, ele vai dar manutenção nela e vai estar fazendo ali um trabalho de afiação, recuperação de fio, coisa e tal, mas não é interessante que o cara fique se preocupando com isso durante a caçada, porque ele precisa se preocupar com outras coisas, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Tirei um tempo bom para conversar com vocês a respeito desse modelo de faca, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entender melhor os conceitos a respeito de faca de caça, e se tiver feito isso, já cumpri com o meu dever aqui de estar tentando ajudar vocês e orientando da melhor maneira possível a respeito desses modelos de faca, ok? Muito bem, galera, vou pedir para vocês, em agradecimento, caso vocês queiram retribuir de alguma forma o conteúdo desse vídeo, curtir, comentar e, se possível, compartilhar. Só isso e você já vai estar me ajudando pra caramba, ok? Inclusive vai estar me incentivando a estar gravando mais e trazendo mais material aqui para vocês a respeito de conceitos de facas, tá bom? Existe muito mais coisa para ser abordado, e se você é um cara da caçada que gosta desse sentido de faca e acha assim que pode ser incrementado algo mais, deixa aqui no comentário para que a gente possa estar, quem sabe, num vídeo futuro trazendo mais algum elemento importante para a caça, tá? Esse é um vídeo para os cuteleiros, mas é um vídeo também que eu tenho certeza que muitos caçadores vão olhar e vão falar assim, poxa, é isso mesmo, ou tá faltando alguma coisa que eu sinto necessidade na minha realidade. E se você comentar aqui, eu vou tentar abordar esse tema no futuro e quem sabe até fazer uma faca ainda mais especializada nesse sentido, ok? No futuro eu vou estar trazendo outros dois modelos de facas de caça aqui para vocês verem, tá? Uma é uma faca de autoria minha, é a Black Danger, é uma faca especializada para pesca, tá? Essa daqui, ó, é uma faca que dá conta de pesca, tá? Dá para filetar e tudo mais, mas a Black Danger é uma faca especializada para pesca, e eu vou estar trazendo aqui para vocês verem como que ela funciona, quais que são os conceitos dela, e vou trazer uma outra também, que é uma peça chamada javalizeira. Eu vou estar desenvolvendo uma aqui e vou estar trazendo para vocês verem também, ok? Por enquanto é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, grande abraço!